ficar chorando, vai ter esperança. A mãe procurando o filho, mas não consegue encontrar. E tá na esquina da rua, alguém a chorar. O filho pega o telefone e você vai ligar. O telefone está chamando, venha acreditar. Sobre as ondas do mar, quando Cristo o caminho abrir, quando força doer nas ondas do mar, meu amor a te quer revelar. Ele vem socorrer, com sua mão ele vai te ajudar. Vamos voltar vamos correr pra nós, na terra com fé em Jesus. E então verás, igualando a paz, mas com ele sempre prosperar. Vamos nos recordar maravilhas sem paz no deserto ao povo salvou. E o mesmo poder ele sempre terá, pois o amor vai inaugurar. Vamos cantar, vamos correr nas mãos e na terra com fé em Jesus. E então será igualando a paz, mas com ele sempre prosperar. Quando tenho na fé, ele ouve pelo céu a tribulação. Quando a mão de poder, o teu ser a ouvir, sobre as ondas poderás andar. Vamos cantar no mar, vamos correr nas mãos e na terra com fé em Jesus. E então verás, igualando a paz, mas com ele seguro será. Volta o casal. Vamos ver na mar e na terra com fé em
Tomamos remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com Ele seguro será. Glória a Deus. Solta o cabo desta nau da vida e deixa Jesus remar, porque Ele dá para confiar. Amém? Amém? Glória a Deus. Nesta noite quero compartilhar uma palavra no livro de Efésios, capítulo 5, e os versos 24, 25, 26 e 27. Glória a Deus. Efésios, capítulo 5, dos 24 ao 27. Glória seja o nome de Jesus. Uma noite que, quem sabe neste momento, muitos casais estão em algum restaurante, já neste momento cedo, né? E alguém, quem sabe, marcou um encontro em algum outro espaço. Mas nós estamos aqui na presença de Deus. Porque nós sabemos que de Deus, em Deus, Ele que é aquele que instituiu a família, instituiu o casamento, esse pode nos dar a direção e a instrução para que a gente possa viver, né, o nosso romance, o nosso matrimônio, né, de uma maneira agradável. Livro de Efésios 5, capítulo 24 em diante, assim diz as Escrituras. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Amém? Paizinho querido, nós queremos te louvar por essa noite tão abençoada, onde a gente está aqui compartilhando das coisas que não são carnais, mas que são do céu, são espirituais. E a fonte é a tua palavra, é a tua presença, Pai. Nós te adoramos nesta noite. Senhor, eu quero pedir a tua bênção já na abertura desta mensagem sobre a vida dos casais que vão estar acompanhando esta noite esta palavra, as famílias que estão com o coração aberto para receber da palavra de Deus. Meu Jesus querido, eu te peço, afasta todo o espírito de distração, tudo aquilo que vem para atrapalhar e tirar o foco da tua palavra. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Podem tomar os seus lugares na presença de Deus, glorificando. Meus irmãos, nós olhando na palavra de Deus, nós sabemos que o nosso alvo principal, que a igreja está aguardando, é a salvação, é a vida eterna. Mas enquanto nós estiver aqui, nós estamos como que numa rodoviária, aguardando esse dia que seremos chamados daqui para a eternidade. E enquanto nós não estiver na eternidade, é bom nós encarar a realidade, saber que nós estamos vivendo na terra e temos planos divinos para as nossas vidas estabelecidos aqui por Deus também, para que nós venhamos a desfrutar e desfrutar com toda a nossa busca e com todo o nosso coração. Às vezes tem pessoas que acabam se decepcionando por causa da consequência que o pecado trouxe na terra, aonde famílias parecem não estar dando mais certo, aonde casais
nessa noite, meus irmãos, é para que pessoas que são comprometidas com verdadeiro amor possam se fortalecer ainda mais a ponto de ser referência nessa terra. Amém? Esse é o propósito de Deus. Deus tem um plano através do casamento. Deus tem um plano através das pessoas, homem e mulher, que se encontram e que, através de um romance, estabelece ali um relacionamento e aprofunda isso através de um namoro, de um noivado e um casamento. Essa linha, essa regra, essa baliza é dada de Deus para o ser humano. Só que o ser humano, né, com o passar do tempo e o pecado se multiplicando na terra, inventou muitas coisas que estão por aí querendo imitar a família, querendo imitar um casamento, querendo imitar homem e mulher, regra estabelecida por Deus, feito por Ele. Livro de Gênesis, nós temos exemplos, e os exemplos, irmãos, eles são para a gente olhar, e aqueles que são bons é para a gente copiar, e aquilo que é ruim é para a gente aprender que não dá certo assim e se desviar dos maus exemplos. Então, nós olhando nas Escrituras Sagradas, nós entramos no livro de Gênesis, o primeiro da Bíblia, nós vamos encontrar no capítulo 2, Deus, depois que Ele cria todas as coisas que nós vemos na natureza, céus e terra, a separação do dia e da noite, e tudo que a gente enxerga e glorifica a Deus por ter existido, nós vemos Deus criar o homem do pó da terra. Ele fez um barro e com as suas mãos Ele formou o homem, soprou nas suas narinas um fôlego de vida, se tornando o homem vivente, se tornando um ser humano. Aí quando está pronto, Deus olha para o homem e diz o seguinte: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma esposa, uma mulher que lhe seja idônea. E eu fui procurar no dicionário para ver a fundo o que quer dizer a palavra idônea. E a palavra quer dizer adepta do propósito pelo qual ela foi enviada. Adepta para funcionar do jeito que ela foi enviada. Então olha só, Deus ele cria o homem e ele olha para o homem, e depois que Deus havia feito todas as coisas, ele verificava no final do dia, assim a palavra diz, e a Bíblia diz assim: viu Deus que tudo que ele tinha feito era bom. E assim ele concluía cada etapa da sua criação durante os 6 dias. E aí quando ele olhou para o homem, ele disse: espera aí, mas está faltando uma coisa, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora, uma auxiliadora, far-lhe-ei uma mulher, para que ela seja adepta ao propósito ao qual eu estou enviando ela. É para funcionar, é para dar certo, do jeito que Deus fez, é para dar certo. E depois disso, então, quando Deus dá um sono profundo para Adão, toma dele uma das costelas e forma ali a mulher, para que a gente entenda que ninguém é melhor que ninguém, nem o homem é melhor que a mulher, nem a mulher é melhor que o homem. Para que a mulher existisse, Deus olhou para o homem e viu que não era bom ele viver sozinho. Então ele, faz uma mulher do lado da sua costela, tirando ali. E também a mulher hoje, para que ela entenda, o homem também entenda a importância da mulher, Deus fez com que ela gerasse filhos. Então o homem nasce da mulher hoje. Amém? Só o Adão foi criado da mão de Deus. Então um não é melhor que o outro. E nós precisamos entender os nossos papéis dentro da família, para a gente não viver uma vida frustrada aqui nessa rodoviária da vida. Um dia nós vamos partir daqui. Mas o certo é, irmãos, que todos os dias que a gente tem para viver, nós precisamos aprender com a receita de quem fez a gente, o manual de quem fez a gente, como é que a gente funciona para dar certo. E aí a gente ouvindo Deus, com certeza nós vamos aprender a funcionar bem. É mais ou menos parecido se um eletrodoméstico ele pudesse pedir para quem o fez como é que eu funciono, que ele não tivesse que funcionar por si próprio. Assim somos nós. Nós precisamos pedir para Deus como é que eu funciono para dar certo. Aí nós olhamos aqui vários exemplos
gente copiar exemplos aqui. E nós olhamos já no início ali de Gênesis, Abraão e Sara, um exemplo de um casal que viveu a sua vida juntinho. E Deus depois dá ali uma chamada para Abraão largar a parentela dele, sair da terra dele. E lá foi a Sara do lado de Abraão, a costela seguindo do lado do homem, o qual ela havia sido tirado no início, na origem da criação. Depois eles tiveram ali o filho da promessa. Isso eu destaco como uma referência, uma bênção na vida deste casal que soube aguardar, e na sua velhice eles tiveram Isaac, o filho da promessa. Se nós olhar, nós vamos ver aqui Isaac também, quando a sua mãe Sara, ela faleceu, e a forma que Deus usou para consolar o seu coração, aonde Abraão manda um dos seus servos procurar uma esposa pela direção de Deus para a vida de Isaac. Lá vem Rebeca, por uma direção divina dado de Deus na vida deste homem, e a Bíblia diz que ali teve o casamento de Isaac com Rebeca. E ali ela foi um consolo na vida de Isaac. Então a gente vê como referência na vida deste casal que Rebeca foi algo que lhe trouxe alegria. Ele estava só, perdeu a mãe, mas agora tem alguém para estar ao seu lado e que trouxe consolo. Aí nós continuamos a história dos patriarcas e nós vamos ver agora Rebeca, quando ela e Isaac, eles têm filhos, e de repente lá vem o Jacó com uma história de amor que eu destaco, acho que é a mais linda dentro da Bíblia. Quando Jacó, ele vai pagar o dote pela sua amada chamada Raquel, e ele trabalha ali a pedido de Labão 7 anos de empregado de Labão, oferecendo o seu trabalho pela amada. E quando chega o final dos 7 anos, ele é enganado, porque Labão diz: aqui não é costume a gente entregar a filha mais nova antes da mais velha. E lá ele entregou Lia no lugar de Raquel. E quando Jacó foi reclamar com o sogro, ele disse: se tu quer realmente a Raquel, se tu ama ela, trabalha mais 7 anos por ela então. E Jacó trabalhou 14 anos de graça para Labão, pela sua amada Raquel, mostrando que o amor, ele tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo espera. O amor não busca os seus próprios interesses, como diz lá no livro de 1 Coríntios 13, as referências, os atributos do verdadeiro amor, e ali se escancara na vida de Jacó e de Raquel. E aí nós olhamos aqui nos patriarcas Abraão, Isaac e Jacó, um legado de família que foi passando de um para o outro, referência, exemplos. Certamente Isaac e Esaú, eles observaram. Primeiro Isaac, ele observa na vida do pai Abraão um casamento duradouro. Certamente ele viu as lutas que eles enfrentavam também, mas a forma que eles superaram. E depois ele teve estrutura para manter o casamento dele também, sabendo que atrás ele viu um exemplo bonito. Aí daqui a pouco vem Jacó e vem Esaú também. Eles observam o exemplo de Isaac com Rebeca. E ali foi dando continuidade a um legado de família, por homens e mulheres que levaram o casamento a sério, que levaram o relacionamento a dois, entre homem e mulher a sério, assim como Deus estabeleceu um plano de vida aqui terreno. E aí tem gente que pensa que este plano ele é para a eternidade. A Bíblia escancara dizendo que não, é apenas um plano terreno. Lá no céu a Bíblia diz que seremos como anjos. Lá não vai haver casamento. Então aproveita bem o teu casamento aqui na terra, o teu relacionamento. E se ele não está bem estruturado, quem sabe é hora de dar uma estrutura, uma firmeza nele. Amém? Aí nós entramos Bíblia dentro e nós vamos vendo no livro de Êxodo, Joquebede e Anrão, quando eles estão ali na flor do relacionamento deles, do amor, do casamento deles, nasce o filho do amor deles no meio de perseguição.
visita na casa de Deus. E ali Joquebede junto com ele guardaram o filhinho Moisés por 3 meses da fúria dos soldados, esconderam. Isso foi um trabalho em conjunto, não foi fácil para o casal, mas eles estavam unidos por um propósito. Casais fortes, eles se unem, e eles não se unem apenas por causa da beleza que um viu no outro. Casais fortes, eles se unem e eles permanecem juntos por propósitos estabelecidos, por planos que eles seguem à risca. E ali Joquebede e Anrão, eles dão um belo exemplo para nós em momentos de perseguição, de dificuldade no matrimônio, no relacionamento, continuar firme e de mãos dadas, guardando aquilo que é de Deus para a vida dos dois. Nós olhamos daí, continuando os livros, nós vemos uma história linda da moça Ruth, que primeiro ela perde o primeiro esposo porque ele morreu e ela ficou viúva. Ela decide seguir com a sua sogra, não abandonou a sogra, foi para as terras dela com ela, e lá é desabrochado um relacionamento muito forte, duradouro e bonito com Boaz, um parente de Noemi. E ali nós podemos observar que é mais ou menos um retrato do amor de Deus pela igreja, o relacionamento de Boaz com Ruth, porque Ruth, ela foi resgatada por Boaz. Ruth, ela foi aquela que ele veio como um protetor, um provedor na vida dela, e ela não tinha nada, ela estava catando espigas na lavoura dele, as restevas que ficaram. Assim era nós antes de conhecer Jesus. Nós estávamos muitas vezes no culto, catando uma oração para receber uma bênção. Às vezes a gente vinha na igreja por causa que as coisas estão difíceis dentro da nossa casa, e nós vinha resgatar dos céus a bênção, até que o noivo nos chamou para algo mais forte, para um compromisso estabelecido, de não apenas vir visitar a lavoura dele, mas para morar com ele. Aleluias. Aí nós olhamos a história de um romance lindo também no livro de Esther, quando essa moça, ela era uma moça judia, e de repente ela é preparada como que pelo Espírito Santo, mas era um jovem que estava dentro do palácio preparando as moças para ver quem Assuero, o rei, iria escolher para colocar no lugar de Vasti, a antiga rainha. E aquela moça se deixou ser conduzida por ensinamentos, se deixou ser conduzida por uma educação que agradava ao rei, e daqui a pouco ela consegue ser a eleita, a escolhida de Assuero, e ali tem o casamento de Assuero com Esther, e é um romance maravilhoso que nós podemos destacar, de uma moça também perseverante, que não era orgulhosa nem arrogante, mas ela abriu o coração com a humildade para dizer: deixa-me ser ensinada, porque se eu quero algo especial e da mão de Deus, não é do jeito que eu acho, do jeito que eu penso, do jeito que eu aprendi, é do jeito que Deus quer. E ela deixou o coração dela ser moldado, transformado, e ela chegou a uma estabilidade da família que ela queria. Muitas vezes, irmãos, relacionamentos não dão certo porque pessoas são orgulhosas, teimosas, e acham que a sua vontade é necessária que seja feita, custe o que custar. E por isso muitas vezes os relacionamentos não funcionam, porque às vezes Deus tem um propósito de nos lapidar, de nos transformar. Irmãos, eu diria que dentro de um casamento, eu comparo como aquelas facas sem fio que a gente usa muitas vezes uma na outra para criar fio. Assim é também no casamento. Às vezes tem coisas na vida da gente que a gente vai deixando se desgastar, e Deus muitas vezes usa o cônjuge, usa a vida da pessoa que está com a gente para chamar a nossa atenção, e é preciso a gente entender, abrir o coração para receber, porque às vezes são direcionamentos dados de Deus. Por isso que a palavra de Deus, Jesus disse: orar e vigiar. Tem gente que só ora e fica de olho fechado. Irmãos, ora, mas vigia. Olha o que está acontecendo contigo. Olha o que está acontecendo no teu relacionamento.
Bíblia que eu poderia destacar. Vou destacar um aqui do Novo Testamento, que é o relacionamento, o casamento de José e Maria. Poucos dias atrás preguei sobre eles aqui na igreja e hoje vou só dar uma pincelada. Mas os irmãos sabem os desafios que este relacionamento teve. E logo no início, onde eles eram ainda noivos, eles estavam com um propósito, um plano de casamento, mas ainda não estavam casados. E ali vem um direcionamento de Deus para deixar qualquer um meio confuso no momento, mas quem tem o coração voltado para Deus consegue entender aquilo que é de Deus que está vindo. Esse casal conseguiu se reerguer porque sabia ouvir Deus e foi entendendo as coisas e foi dando certo na vida deles. Irmãos, mas nessa noite, entre todos esses que eu falei, eu creio que nós poderíamos, se fosse pregar, nós poderíamos de todos eles fazer uma mensagem nessa noite. Mas eu destaquei um relacionamento para que a gente nessa noite venha aprender com ele. E é o relacionamento de Jesus com a igreja. Por isso que aqui o apóstolo Paulo ele enfatizou no livro de Efésios, dando um exemplo tremendo aqui. E ele dá um conselho que é para casal abrir o coração para receber e botar para funcionar, porque vai dar certo. Irmãos, a gente só não funciona do jeito que Deus quer porque às vezes a gente fecha o coração e diz: ah, isso eu não faço, e deixa o orgulho falar mais alto. Aqui nós lemos, meus irmãos, como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim estejais vós, mulheres, em tudo submissa ao vosso marido. Submissão. E aqui o recado vai de cara para nós as mulheres. Em primeiro lugar, aqui não está dizendo para as mulheres: amem os vossos maridos, porque mulher é coração mole. Piscou para ela, falou algo que agradou no ouvido, ela não está se importando com a aparência, ela não está se importando, né, de que família vem, ela já está logo feliz e ela já está imaginando o altar e chegando de noiva na frente. E aqui nós precisamos entender a questão da submissão, porque é muito bom, quem sabe uma noite de encontro, um casal que se encontra, piscaram os olhinhos, se acharam bonitinho um outro, começaram e pensa que vai ser assim pro resto da vida. Aí tem alguns que vêm aqui pro altar, casa, e aí depois que casou, pensa: tá resolvido todos meus problemas. Irmãos, viver lado a lado com o ser humano é um desafio para todo dia. E se a gente não tiver o coração voltado para Deus, olha, larga tudo e sai correndo. Porque o ser humano não está preparado por si próprio para resolver problema, para encarar desafio. Então é por isso que nós vemos hoje o que está acontecendo no mundo, aonde a gente pensa: por que antigamente há tanto casamento e a gente ouvia falar, e é o fulaninho que está começando um namoro, e já daqui a pouco as irmãs mais velhas, as mulheres, formavam aquele círculo pro chimarrão e ficavam contando: olha, que coisa boa se fulano casar com a fulana, e ficavam ali arranjando aqueles casamentos. E hoje, meus irmãos, aonde se vê isso? É os filhos que saem de casa e nem dão satisfação para os pais para dizer aonde estão, com quem estão e que horas são. Se perdeu a referência de família, e por isso as coisas bonitas que antes traziam graça no relacionamento, parece que já não tem mais, e o ser humano se encontra infeliz, porque está indo atrás de tantas coisas que não traz sentido. Mas se nós olhar aqui, irmãos, para encarar esses desafios dentro do casamento, falando na questão da mulher, o porquê que a igreja é submissa a Jesus, irmãos? Quais são as referências para que a igreja queira gostar tanto de Jesus para se submeter à vontade dele? E eu gostaria
E aí, qual é a mulher que não vai se submeter às ordens ou à liderança no lar, porque o homem foi dado dentro da casa por Deus como chefe do lar, assim como Jesus é o cabeça da igreja. Amém? Se vocês quiserem referência bíblica, é só ler um pouquinho para cima de onde nós lemos esses versículos dessa noite. E aí, Jesus, ele sendo fiel para a igreja, a gente vê a igreja deixando de mão o pecado, abandonando, lutando com a sua própria carne e dizendo: Jesus, eu quero estar mais perto de Ti, Jesus. Eu quero fazer mais a Tua vontade, Jesus, porque o Senhor é fiel. Eu posso confiar em Ti, Jesus. Aí o apóstolo vem e diz: mulheres, sejam submissas aos vossos maridos, assim como a igreja é para Jesus. O porquê que uma mulher não vai querer ser submissa para um marido que, ao falar ao seu coração, ainda que seja dando uma missão nas suas mãos, está falando com elegância, está falando com carinho, está falando com amor. Eu nunca vi Jesus ser deselegante com a amada igreja dele. Eu nunca vi Jesus ser grosso com a igreja. Eu nunca vi Jesus ignorar a igreja. Eu nunca vi Jesus se emburrar com a igreja. Eu nunca vi Jesus deixar a igreja chorando sem querer saber o que é que ela está chorando. Mas aí a palavra diz que Ele está perto daqueles que têm o coração quebrantado e contrito. Ele vem para perto. Aí, irmãos, a gente vê que isso é um ciclo. Agora, para o homem, a palavra vem e diz: maridos, amai a vossa mulher como Cristo amou a igreja a si mesmo e se entregou por ela. Aqui, a palavra de Deus, ela vem de encontro ao homem, ao chefe do lar, aquele rapaz que está começando um namoro hoje, que está, quem sabe, iniciando, né, um relacionamento. A palavra está vindo dizendo: amai as vossas esposas, ama essa moça que você está começando um relacionamento, e esteja a ponto a te sacrificar por ela. Quem disse que o relacionamento ia ser fácil? Casamento não é fácil. As pessoas estão achando que viver a dois é brincadeira, e não é. Isso aqui é um desafio de amor e dado por Deus com uma receita para a gente colocar em prática, para poder funcionar, para dar certo. Se entrega, assim como Jesus se entregou pela igreja, irmãos, para a igreja se submeter à vontade de Jesus. Ele morreu primeiro por ela. Amém? Ele se entregou. Não tem amor maior do que esse. E aí Jesus, a palavra de Deus está dizendo: maridos, amai as vossas mulheres, assim como Jesus, Ele amou a igreja e a si mesmo Ele se entregou por ela. E aqui a palavra, ela vai muito além, nesses últimos versículos que eu li, os dois, para que a santificasse e tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra. Primeiro, Jesus, Ele veio e morreu pela amada igreja, comprando ela pelo precioso sangue que Ele verteu na cruz. Quando essa igreja, ela entende isso, quando ela se volta para Jesus e começa esse relacionamento lindo, e aqui a gente vê que a igreja também, Jesus morreu pela igreja, mas nós vemos que a igreja primitiva, lá no começo e até nos dias de hoje, em países que são comunistas, nós vemos a igreja se entregando para Jesus e indo à morte por Ele. A igreja primitiva morreu por Jesus. Muitos dos discípulos, os discípulos de Jesus, Pedro, ele foi perseguido até a morte, e ele foi
igreja primitiva, ela se submeteu a Cristo a ponto de morrer por Ele. Irmãos, um casal forte, com a estrutura estabelecida num vínculo de amor verdadeiro, que não é fingimento, que não é amor de novela, que não é amor de filme, mas um amor que está pronto a pagar o preço. Um morre pelo outro, ou seja, um dá a vida pelo outro, um faz o que é necessário para estar do lado do outro. Jesus, ele atravessou, em primeiro lugar, ele desceu dos céus, e depois ele passou por toda a tortura, por amor à sua amada, a sua noiva, que ainda era uma escrava. A noiva de Jesus não estava bonita como está hoje. Hoje a noiva de Jesus está sendo preparada na terra. Ela tem entregado o coração para Jesus, tem deixado se lavar pelo poder da palavra, se santificando. É isso que a Escritura diz, para que a santificasse, tendo purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Hoje a escrava, ela foi resgatada por Jesus, ela já tomou um banho de palavra de Deus, ela já está com o coração purificado por Deus, voltado para Deus, e ela já aprendeu a entregar a mão para Jesus e querer estar perto de Jesus, aonde o mundo não seduz mais a igreja de Jesus. Aí você vai me contradizer, vai dizer: pastora, tem gente da igreja que o mundo está seduzindo. Está falando de membro de igreja, não está falando da igreja verdadeira de Jesus. A igreja verdadeira de Jesus, aquela que ele enxerga com seus olhos de fogo e contempla o íntimo do coração, essa igreja não se corrompe com o mundo. Quem se corrompe ainda com o mundo, se deixa seduzir pelo mundo, pela vaidade, as coisas que o mundo tem e oferece, o pecado e tudo que ele tem, são candidatos a estar tendo comunhão com a amada igreja de Jesus. Mas a verdadeira, a igreja de Jesus, ela não se deixa seduzir por mais ninguém. O mundo não seduz Jesus também. Pelo contrário, Jesus já deu uma sentença para o mundo, ele está condenado. E que nós, igreja, que estamos aqui, nos preparando, nos purificando, que a cada dia nós queiramos estar mais deixado, assim como Esther se deixou ser preparada por Hegai, que nós, igreja, também possamos nos deixar ser preparada pelo Espírito Santo, porque a cada dia Ele quer enfeitar mais a nossa vida para Deus. E aqui eu quero falar com os homens nessa noite, porque agora é a parte que estou falando nesse sentido. O último versículo que eu li diz assim: porque para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Irmãos, mulher, aqui nós estamos falando da igreja de Jesus. Jesus veio santificar, lavar ela, preparar ela para Ele, para apresentar a si mesmo uma igreja sem defeito, uma noiva sem ruga, uma noiva com coração alegre. E a Bíblia diz que o coração alegre formoseia o rosto. Então é de dentro para fora a beleza. Irmãos, às vezes a preocupação por causa da concorrência que o mundo oferece, parece que a mulher dos outros, parece que as mulheres que passam na passarela da moda, da fama, elas chamam mais atenção que a tua esposa, que a tua namorada. Você, quem sabe, escuta nessa noite para ver essa live. A tua mulher, a tua namorada, a moça, quem sabe, da tua juventude, que com os anos foi envelhecendo com você, ela não é para ser apresentada para outro homem elogiar e dizer: olha que mulher tem aquele cara. A Bíblia está dizendo que Jesus, ele veio lavar, santificar e preparar a igreja
Amém? Para isso que Jesus está preparando a igreja dele para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa. Que quando você se apresentar, que quando nós pudermos apresentar diante da sociedade, que quem sabe não sejam os efeitos de um creme bom que venha aparecer no nosso rosto, mas que seja uma alegria de uma vida bonita que se vive dentro de casa. Hoje a gente vê as pessoas preocupadas em celebrar e celebrar fora de casa, para ver se traz um pouco de alegria depois para dentro de casa. Fazem festas fora de casa, mas a palavra nessa noite que eu gostaria de desafiar cada um de nós, e essa palavra do Espírito Santo já mexia comigo no início dessa semana lá em casa, é que nós devemos aprender com Deus para ter motivos de celebrar em família dentro das nossas casas. Quem sabe nessa noite, ouvindo essa palavra, tem pessoas que começaram a ver quanto tempo eu já perdi. Perdi tempo emburrado, perdi tempo sem ficar falando com essa pessoa que vive comigo, que um dia assumiu uma aliança comigo. Perdi tempo em querer mostrar que eu tinha razão, que eu que estou certo. Irmãos, é triste demais quando um casal se separa pela morte e que já não tem mais tempo para poder rever os seus defeitos e poder fazer um conserto. Mas enquanto nós temos vida, por mais que a gente tenha defeito, é tempo da gente chegar e pedir um perdão, pedir uma desculpa e dizer: eu vacilei, eu reconheço, mas me dá de novo uma chance para me melhorar. E que isso não seja da boca para fora, porque tem gente que é igual papagaio, vive fazendo e tropeçando os mesmos erros e dizendo: me desculpa, me desculpa, me desculpa. Tem que pedir desculpa se realmente essa desculpa ela está brotando de dentro para fora. Lá no coração tem arrependimento. Tem gente que às vezes vai para a presença de Deus e diz: Deus, perdão, 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 e vive fazendo o mesmo pecado sempre. Não adianta de nada. Tem que se arrepender e mudar mesmo. Amém? Tanta gente perdendo tempo na rodoviária da vida aí, o que podia estar aproveitando com a família que Deus abençoou para você ter. Quem sabe tem pessoas que estão solteiras nessa noite me escutando, mas já é para você ir pegando essa receita de Deus para a tua vida, para começar a dar certo. Quando você iniciar uma escolha, uma determinação, um propósito nesse sentido. E para encerramento dessa palavra, irmãos, como eu falei na abertura dessa mensagem, a minha preocupação é as referências que os jovens, que as crianças têm de nós para contar no futuro. Se nós quisermos que os nossos filhos, que a mocidade, que as crianças de hoje, elas possam um dia entrar para dentro de casa, fechar as portas e celebrar a família com gosto, com alegria, está na hora de nós, os mais velhos, começar a dar exemplo para eles verem. Amém? Isso é um legado que fica. Se nós começarmos a nos comportar da maneira que Deus chamou a gente para se comportar, quem é novo vai começar a ver isso. Irmãos, é muito triste, tem muito jovem hoje que está saindo de dentro de casa e indo buscar felicidade no grupinho de amigos que está descontente com a família também. Aí eles se reúnem num grupo e eles vão para as drogas, eles vão para a balada e os pais ficam lá: onde é que será que fulaninho está? Onde será que a fulaninha está? Com quem que está se envolvendo? Ei, irmãos, chegou o tempo de nós como igreja, como referência, voltar ao tempo antigo do rapazinho chegar dentro de casa e pedir licença, pedindo a mão da namorada para namorar, pedindo a mão da mocinha para namorar. Chegou o tempo dos rapazes começar a de novo chegar no pai da moça e dizer: olha, eu quero permissão para noivar com ela, eu quero permissão para casar com ela. Eu acho que é só nessas coisas desafiadoras que realmente tem graça. Porque hoje os jovens estão ficando com quem quer, estão virando a noite com quem quiser, longe dos olhos dos pais, estão fazendo tudo que a carne está pedindo para fazer, mas nunca
é para ser celebrada dentro de casa. Aí, quando tiver realmente alegria para sentar na volta da mesa, o casal olhando um para o outro, muitas vezes até não gostando exatamente, quem sabe, da comida que está na mesa, mas só porque o outro gosta, vamos botar pelo menos junto aqui e não vou reclamar. Irmãos, às vezes a gente é tão egoísta e a gente não quer compartilhar porque a gente acha que a minha vontade tem que ser feita e o resto que se dane. Não é esse o propósito de Deus para a igreja. Não é esse o propósito, o exemplo de Jesus. E nessa noite, o exemplo maior de um casal, de um relacionamento, é Jesus com a igreja. E que nós, toda vez lá dentro de casa, de hoje em diante, que surgiu um desafio, o homem pensa assim: eu estou agindo como Jesus? Será que eu estou me entregando pela minha esposa? Será que eu estou fazendo o máximo que eu posso por ela? Ou eu estou fazendo só a minha vontade e ainda acho que eu tenho razão? E quando partir isso no pensamento da mulher, que ela seja também dessa mesma forma. Será que eu estou reagindo a essa situação como a noiva de Jesus? Irmãos, o relacionamento mais lindo para a gente olhar, focar e tomar como exemplo para nós é esse. Amém? Tem relacionamentos que eu mencionei aqui com histórias muito lindas de romance, mas não trazem exemplos espetaculares como o de Jesus com a igreja. Amém? Jesus não é egoísta com a sua amada igreja. Jesus compartilha as coisas do coração do Pai com ela. Glória a Deus. Tem homem que não quer compartilhar com a esposa e fica de segredinho. Ah, eu não vou contar isso. A mulher também, eu não vou contar isso. E eu vou fazer as coisas escondido porque eu quero. Isso é egoísmo puro, taxado. A igreja também não vive de segredinho com Jesus, porque sabe que os olhos dele contemplam ela onde ela está e sabe da intimidade do seu coração. E antes que a palavra chegue na boca dela, Jesus já sabe o que ela vai dizer. Isso que eu chamo de cumplicidade. E cumplicidade que eu e você precisamos ter para a gente realmente sorrir dentro de casa. Amém? O resto é correr atrás do vento. Deus tem deixado planos e propósitos para nós aqui na terra, para a eternidade e a salvação. Agora não pensa que você brigando dentro de casa todo dia com a tua mulher, com o teu marido, com teus filhos, com teus parentes, que você está preparado para herdar a eternidade. Nós estamos desafiados pela palavra de Deus a uma mudança todos os dias em nossa vida. E o exercício é quem vive com a gente. Amém? O exercício é marido, é mulher, são os filhos. Para quê? Para mim desenvolver na real aquilo que eu estou aprendendo aqui na igreja. Amém? Aquilo que eu estou aprendendo da palavra de Deus. Esse é o propósito do Senhor. E que nós venhamos, irmãos, a dar motivos para as crianças de hoje, os jovens, os adolescentes, olhar e dizer: olha, o mundo está perdido, mas olha, tem um casal de gente que fala de Deus, e esse casal para mim é uma referência. O tempo está passando, os dois são um exemplo para mim. Irmãos, tem gente que diz que uma andorinha sozinha não faz verão. Irmãos, uma andorinha sozinha pode não fazer verão em todo lugar, mas aonde ela passa, ela vai dizendo que está fazendo verão. Quem sabe você pensa: mas eu vou ser o único que vou me esforçar para ter uma mudança, para mostrar para alguém? E se isso agrada e traz um sorriso de Deus para a tua vida, já não vale a pena? Glória a Deus. Amém? Amém. Que nós venhamos nessa noite como um incentivo, olhar para a palavra de Deus, para ter relacionamentos fortes e duradouros, para ter verdadeiros ninhos de amor dentro de nossas casas, aonde as pessoas que estão vindo, elas possam ver
existe Deus na terra através da vida daquele casal, através da vida dos meus pais, através da vida dos meus irmãos. Eu estou vendo Deus na vida deles, eles estão obedecendo e tem um referencial, tem uma diferença. Amém? Meu desejo, como ministra da palavra de Deus, é que cada pessoa que nessa noite tenha acompanhado essa palavra, que possa receber em seu coração e de bom grado, e deixar ela motivar o teu coração e a direção dos teus dias, para que você possa ser muito feliz em família. Família ainda é o projeto de Deus na terra. Duas instituições criadas por Deus, e a primeira foi a família, depois foi a igreja, mas em primeiro lugar é a família. Não adianta a gente pensar, eu vou para a igreja e lá na minha família tá uma bagunça, vendo lá que se lasca. Irmãos, nós viemos para a igreja, mas nós sabemos que a nossa família, para Deus, nós precisamos de dar em primeiro lugar apoio. Amém? Primeiro Deus, depois teu cônjuge, aí depois vem o trabalho, vem a igreja e vem amigos, e assim vai em escala. Amém? Que nós possamos dar valor para as coisas de Deus e dar valor para a nossa família, e que a cada dia possamos colher os frutos de uma família feliz. Vamos se colocar de pé na presença de Deus. Aleluias. Pai, nessa noite eu estou aqui com alegria no meu coração por ministrar a Tua palavra e saber que o Senhor tem uma receita para nós viver uma vida feliz em família aqui na terra. Neste momento eu estou falando aqui com muitas pessoas que já têm um casamento duradouro, pessoas que estão recém iniciando um relacionamento, pessoas, Pai amado, que estão pensando, eu preciso continuar, pessoas que estão pensando, eu tenho que desistir. Mas nesta noite eu te peço, Jesus amado, toca em cada casal, toca em cada família. As redes sociais, a mídia e tudo que é visual está mostrando no dia de hoje corações e enfeites que parece que o amor ele é tão fácil de ser vivido.
vai ficar